Seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena ou para uma pandemia, o nosso tempo diário de devoção no livro de Salmos. Nós vamos ler hoje o Salmo do número 9. O Salmo 9, no original, provavelmente fazia conjunto com o Salmo que nós temos como número 10, porque o Salmo 9 e o Salmo 10 juntos formam um acróstico, completando todas as letras do alfabeto hebraico. E sendo apenas o 9, fica esse acróstico pelo meio. No entretanto, há uma variação muito grande em termos de tema do 9 para o 10, e talvez por isso mais tarde eles acabaram por ser divididos. Também na Septuaginta, ou seja, a tradução da Bíblia hebraica para o grego, o Salmo 9 e o Salmo 10 estão juntos, unidos em um único salmo, e portanto é muito provável que seja assim no seu original. O Salmo 10 é um dos poucos que não tem praticamente nenhum cabeçalho, não tem indicação inicial, porque, mais uma vez, provavelmente ele fazia pacto ou conjunto com o número 9, então o cabeçalho do número 9 serve para o número 10. No cabeçalho do número 9 nós temos que ele foi composto para uma melodia chamada Mutlaben, que significa para a morte do filho, dá-nos a ideia de uma melodia provavelmente melancólica. Esta melodia é conhecida e esta melodia seria a base, digamos, do Salmo 9 e do Salmo 10. Esta música seria utilizada para estes dois salmos. O Salmo, claramente, ele tem duas partes distintas e até não são a sequência mais comum. Do verso 1 até ao 12 nós temos um salmo de adoração e louvor, e do verso 13 em diante nós temos lamento e clamor. Vejamos então o que diz o salmo. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo o sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, nas suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundem-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes os pés. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Nós temos então um salmo que é um salmo que começa com uma noção de clamor em termos de louvor e adoração. Ele começa com expressões de adoração e de louvor. Louvor é falar bem de alguém, então ele fala a respeito de contar as maravilhas do Senhor, dizer aquilo que Deus faz. E louvar alguém é dizer aquilo que esta pessoa faz de bem. E, portanto, o nosso louvor individual é contar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, na nossa própria experiência. Nota as expressões que são repetidas ou que são acrescentadas em termos de adoração. Louvarei, contarei, alegrarei, exaltarei, cantarei, de todo o coração, dando a ideia que todo o ser está envolvido e há plena sinceridade naquilo que se está a fazer. Deus é aquele que segura a posição daquele que confia nele. No verso 4 ele fala em Deus como aquele que sustenta o meu direito, ou seja, eu ando corretamente, e porque eu ando corretamente diante de Deus, eu tenho a certeza que Ele vai me segurar, que Ele vai me manter. Por outro lado, Ele apaga o nome daquele que é mau. Versículo 5. Isto no contexto oriental era tremendo, porque os orientais tinham a noção clara de que enquanto alguém
estiver vivo, que lembra da pessoa que faleceu e fala daquilo que essa pessoa foi, esta pessoa ainda está viva. A partir do momento em que não há mais memória e não há mais referência, é como se esta pessoa não tivesse existido. E o que diz aqui a respeito do ímpio é isto: o Senhor apaga a sua memória, ninguém se lembra mais sequer de que ele existiu. Os versos de 4 a 6, apesar de falarem de alguma coisa que pode estar no futuro, são apresentados de forma definitiva, ou seja, é a confiança plena de que Deus vai fazer isto, ou seja, Deus vai atuar para abençoar aqueles que são seus e Deus vai atuar em termos de justiça contra os inimigos. O Senhor é descrito como um Deus eterno, o que é um conceito também fora do habitual para o contexto pagão, porque os deuses pagãos não eram deuses eternos, mas o Deus de Israel é um Deus definitivo. Agora, a nota talvez central deste salmo e o versículo-chave para nós o entendermos é o versículo 10, porque ele nos dá a noção clara de que a confiança depende do conhecimento. Nós sabemos isto no que diz respeito a relacionamentos pessoais. Nós confiamos em alguém que conhecemos. Quando alguém nos pede uma coisa e nós não sabemos quem essa pessoa é, nós nos dizemos: mas eu não conheço esta pessoa de lado nenhum. Como é que eu vou poder confiar numa pessoa que eu não conheço? Agora, quando eu conheço bem a pessoa e tenho experiência com ela, e a minha experiência foi positiva, então certamente eu posso falar com convicção. Aqui, o versículo 10 diz: os que confiam, os que conhecem o nome do Senhor. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Conhecer o nome é conhecer o caráter, a personalidade. Aqueles que conhecem a Deus certamente confiam nele, e isto faz toda a diferença. O Senhor, no versículo 12, é descrito como o vingador. A ideia aqui do sangue é a ideia de quando o sangue era derramado em alguma situação de crime, havia necessidade de um vingador, alguém que tinha o direito, segundo a lei, de ir lá vingar o sangue do seu parente que tinha sido derramado. E esta pessoa era o vingador de sangue, e a lei estabelecia as regras pelas quais esta pessoa podia agir. E quando não havia ninguém para fazê-lo, Deus o faria. Então, Deus é o vingador daqueles que são seus. Ele requer o sangue, ele não permite que haja injustiça praticada de qualquer maneira. A partir então do verso 13, há uma mudança de foco. Deixa de ser um salmo de adoração e passa a ser clamor, e passa a ser pedido a Deus pela dificuldade que o salmista está a enfrentar. É interessante o versículo 13 e o 14, ele faz aqui um contraste entre as portas da morte e as portas de Sião. Ou seja, o Senhor me livra de estar à morte para que eu possa estar às portas da cidade santa para poder adorar. Sempre o foco do salmista é este. Se o Senhor me livrar, eu vou poder adorá-lo, eu vou poder estar diante dele, eu vou poder fazer, digamos, aquilo que é próprio do adorador, daquele que conhece e vive com Deus, que é falar daquilo que Deus faz. O verso 17 fala a respeito do inferno. O inferno aqui não é o inferno do Novo Testamento, é Sheol, o lugar dos mortos, o lugar onde as pessoas são esquecidas. E é interessante a linguagem, porque é assim, aqueles que esquecem de Deus, porque é isso que é dito aqui, as nações que esquecem de Deus, serão lançadas num lugar onde serão esquecidas. Portanto, o homem que faz de conta que Deus não existe, vai viver a eternidade sem Deus. Depois não pode reclamar do seu destino eterno. O foco do Senhor está nos pobres e nos necessitados. Versículo 18, mais um foco constante da lei. E por isso o salmista termina este salmo, ou esta parte do salmo, se ele está junto com o salmo 10, invocando Deus para a guerra, despertando Deus para que possa agir e atuar. Este Deus que é justo, que é correto, que é eterno, que é poderoso, este Deus de quem o salmista esteve a falar, que ele possa agir e libertar aqueles que são seus. É um bom salmo para nós lembrarmos a confiança que devemos ter no Senhor nos tempos de dificuldade e, sobretudo, para recordarmos que a nossa confiança no Senhor vai se desenvolver à medida que nós nos aproximarmos de o conhecer. Do tempo que nós gastamos com a sua palavra, do tempo que nós gastamos em oração, do tempo que nós gastamos ouvindo, estudando, lendo, meditando naquilo que Deus é, isto vai certamente fazer com que a nossa confiança possa crescer. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome.